Presidência da República, Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Seção 2ª das Modalidades de Licitação, art. 28. São modalidades de licitação: I, pregão; 2ª, concorrência; 3ª, concurso; 4ª, leilão; V, diálogo competitivo. Primeiro, além das modalidades referidas no caput deste artigo, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 desta lei. Segundo, é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação daquelas referidas no caput deste artigo. Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a linha A do inciso XX e do caput do art. 6º desta lei. Art. 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará, I, a qualificação exigida dos participantes; 2ª, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho; 3ª, as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor. Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do art. 93 desta lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Art. 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Primeiro, se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados. Segundo, o leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá, I, a descrição do bem, com suas características, e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; 2ª, o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; 3ª, a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes; 4ª, o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização, v, a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Terceiro, além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá, ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. Quarto, o leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital. Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração, I, vais a contratar objeto que envolva as seguintes condições: a. Inovação tecnológica ou técnica; b. Impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e c. Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Segunda, verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: a. A solução técnica mais adequada; b. Os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida; c. A estrutura jurídica ou financeira do contrato; terceira, vetado.
Primeiro, na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições, e a administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Segunda, os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Terceira, a divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. Quarta, a administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. Sexta, as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Sétima, o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. Oitava, a administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, não inferior a 60 dias úteis, para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso 2º deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Nona, a administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorção à concorrência entre as propostas. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. 11, o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação, composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. 12, vetado. Segundo, os profissionais contratados para os fins do inciso 11 do 1º deste artigo assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesses.